Paz e graça, povo de Deus! Está começando mais um episódio do seu Árvore do Cast, o seu podcast celestial com mensagens despachadas do céu. E de antemão, eu já venho pedindo aqui o triplo C. Aprendi essa semana. É curte, compartilha e comenta. Manda esse podcast para um amigo, um parente, um desviado, um irmãozinho da igreja. Dissemina essa conversa, esse bate-papo. A palavra de Deus precisa ser reverberada por aí. E hoje, nosso convidado é o nosso pastor Tiago Regis, nos deu a honra, a ousadia de estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Dá um alô aí pro pessoal. Paz do Senhor, gente. Hoje é a nossa vez e vamos lá. Gente, eu quero começar perguntando sobre a sua formação, né? Você nasceu num lar cristão? Sim, eu tive esse privilégio de nascer em um lar cristão, né? Tive esse privilégio de nascer em um lar cristão. A minha mãe, né, serviu a Deus aproximadamente 29 anos e com minhas irmãs também. Meu pai era mais ou menos, mas eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão. Glória a Deus. Mas filho de crente não é crente. Então fala, né? Brinca aqui. Quando foi o seu encontro com Cristo nesse contexto, mesmo estando no contexto familiar cristão? Quando foi o seu encontro com Cristo ou foi um processo? Não teve um dia? Foram um belo dia? Você, não, eu sigo aqui. Quando foi o seu encontro real com Cristo? Na verdade, foi mais um processo, né? E acredito que foi em faixa de uns 24 anos de idade quando eu conheci de fato Jesus. E eu vivi algumas dificuldades, mas o tempo passou, eu me firmei em Cristo e o processo foi inevitável, mas a gente conseguiu chegar. Glória a Deus. Esse processo foi, você disse que dos seus irmãos, eu lembro a vez que você ministrou aqui na igreja, você foi o que deu mais trabalho à sua mãe. Sim, porque na verdade eu tive uma vida de igreja, casa, colégio. Igreja, casa e colégio. E depois disso eu passei a mudar a rotina, né? Era casa, colégio e eu trabalhava em um mercadinho. E foi a partir dali que eu conheci algumas pessoas, conheci a droga, por fim. E aí foi quando eu comecei a descer ladeira abaixo, foi esse processo aí difícil. Foi nesse processo que Jesus foi lá te resgatar, né? Debaixo de muito sofrimento. Nossa, eu sofri demais, passei por situações que eu não desejo para ninguém, né? Eu passei noites em claros, eu acho que a pior derrota de um homem é quando ele é vencido por ele mesmo. Verdade. Eu entendo que o maior desafio de permanecer em Cristo é negar a si mesmo. Sim, É negar a si mesmo, tomar a cruz. E é isso que, quando a gente não renuncia não nega a si mesmo, a gente acaba sendo vencido. porque a Bíblia diz que aquele que quer seguir Cristo deve tomar a cruz, né? E a cruz aponta muito para renúncia, né? Sofrimento. Então, tem percas que são necessárias para que a gente seja preservado. Então, tem coisas no decorrer da vida que Cristo nos permite perder para que a gente não se perca. Qual foi aquilo que você perdeu, seja em coisas ou situação, que você perdeu, que Cristo ganhou no seu coração? O que eu perdi, Que você teve que perder para Cristo ter seu coração? nossa, eu acho que uma das coisas, eu acho que foi a dignidade. Eu acho que uma dor terrível foi quando eu via eu chegar em um ambiente e as pessoas saírem por causa de mim.
Então isso era como se tivesse me matando, né? E depois que eu conheci Cristo, as coisas mudaram, né? Quem antes queria estar distante, hoje quer estar Que perto. está perto. Então, o selo de Cristo, a presença de Cristo, né? O selo não, a presença de Cristo na nossa vida, na sua vida, então deu credibilidade. Sim, O sim, sim. cristão realmente não fica envergonhado. Na realidade, não, porque quando Cristo ele toma posse da nossa vida, quando Cristo governa a nossa vida, ele começa uma transformação interior. E um dos principais atos da manifestação de Cristo na vida de um homem é a transformação do seu caráter, né? Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso, ele disse que aquele que rouba não roube mais, né? E por fim ele fala de uma lista. Então, um dos atos da manifestação de Cristo na vida de alguém é a transformação do caráter. Se o caráter do homem for transformado, acredito eu que toda a vida deste homem será Será transformada. transformado. Verdade. Então, você se converte aos 24 anos, né? Aproximadamente, Mais ou aproximadamente. menos, mais um dia para lá. Mais ou menos, mais ou menos. E converte, já mergulha no estudo, no conhecimento de Cristo, assim, ou teve aquele tempo que tem pessoas que ficam, né, meio superficial e depois passam por outro processo até mergulhar nos estudos, ter uma formação mais consistente. Como foi contigo esse processo? Na realidade, quando eu voltei para Cristo, eu estava em, no estado de Brasília. Quando eu voltei para Cristo, eu estava no estado de Brasília. E lá eu conheci um pastor, o nome dele era Pastor Antônio Carlos. E, e o pastor Antônio Carlos, na minha volta para Cristo, o presente que ele me deu foi uma Bíblia, uma Bíblia. E quando eu recebi aquela Bíblia, eu disse, eu preciso ler esse livro todo, né? Então, na minha volta para Cristo, eu ganhei uma Bíblia e eu fiz a leitura dela de Gênesis a Apocalipse. A princípio eu não entendi nada, mas continuei e o tempo foi passando e eu lendo cada dia mais, quando eu passei a ter aquele conhecimento raso, etc e tal, mas o processo de eu passar a estudar de fato a Bíblia foi a partir de um outro momento e não foi um momento muito agradável para eu tomar essa decisão de estudar a Bíblia. Você pode contar, ou não? Não, não, eu posso contar, o que acontece. Eu não vou citar nomes por questão de ética, né? Eu tinha retornado para Salvador e daí quando eu voltei para Salvador eu passei um processo, né? Mas só que eu já estava selado, né? Cristo precisava concluir uma obra Sim. na minha vida e daí eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar e um certo dia me convidaram para pregar e eu fui. Eu lembro que eu tinha um terno prateado assim que brilhava. É, Pentecostal, você pode pentecostal, bem pentecostal. pentecostal. E daí eu ganhei esse terno. Quem me deu esse terno foi George. Ele não é cristão. No tempo também ele não era cristão. Ele me deu esse terno. E daí eu fui pregar. Mas só que quando eu cheguei na igreja, quem me fez o convite olhou para minha cara e começou a sorrir. Até então eu não entendi o porquê. Mas depois ele mandou alguém, essa pessoa mandou alguém dizer para mim que Ó, você não vai pregar, porque tem uma missionária aí que veio de um outro lugar e ela vai pregar em seu lugar. Naquele momento eu falei, eu vou permanecer no culto, vou ouvir a missionária pregar. E quando eu saí dali, eu enfrentei uma guerra espiritual terrível,
porque eu estava iniciando o meu ministério e sofri logo com isto. E daí o diabo começou a colocar na minha mente: Deus não te ama, ele não te ama, etc. Mas só que quando eu saí dali, eu saí com a determinação. Eu falei: a partir de hoje eu vou estudar a Bíblia. A partir de hoje eu vou me dedicar ao estudo da Bíblia. Foi daí que eu procurei um curso teológico, né? Eu fiz esse curso teológico e até hoje eu não paro de estudar, continuo estudando. Então foi assim, a partir de uma decepção, de uma afronta, vamos dizer assim, um confronto, assim, que você começou a ter sentir a necessidade de buscar mais, e ali começou o crescimento ministerial. Desse processo, algumas pessoas falam assim, justifica que a letra mata, né? Que o conhecimento esfria, enfim. O que você experimentou quando você começou a ler mais a Bíblia? Tomou essa decisão, assim, ó, a partir de agora eu vou fazer esse curso teológico. O que você sentiu de profundidade, de experiência com Cristo? A verdade, quando a gente passa a estudar a Bíblia, a conhecer mais o texto sagrado, a gente entende que algumas ignorâncias são quebradas, né? Sim. E estudar a Bíblia nunca traz frieza para a vida de ninguém, né? A frieza é só falta de oração, falta de um compromisso com Deus. Porque alguém que tem um compromisso com Deus, é alguém que sabe quem Deus é na vida, esse estado de frieza não vai existir, independente se você estuda ou não a Bíblia. A Bíblia é uma bússola que te conduz à vida eterna, né? E, e depois que eu passei a estudar a Bíblia, eu entendi muitas coisas e derrubou uma barreira em mim, de algumas coisas que eu criei, né? Algumas crenças que foram quebradas, coisas que eu aprendi dos antigos que, na verdade, a gente entende que aquilo ali só passava de crenças, mas biblicamente não existe. Então, a Bíblia quebra a ignorância, né? E eu acredito que quem estuda teologia, quem estuda a Bíblia, porque tem os teólogos, né? Sim. Tem teólogos que são frios. É. Eu acho que vai no temperamento da pessoa, não? O estilo da pessoa. Quando na verdade, quando eu falo isto, eu digo tem teólogos que são frios, tem teólogos que são quentes. Assim como tem biblicistas que são frios, assim também tem biblicistas que têm uma vida espiritual fervorosa. Então, isso daí não tem nada a ver com conhecimento, até porque o conhecimento é libertador, né? Por fim, eu acredito nisto, que você ter uma formação teológica não vai te gerar frieza, você ter conhecimento da Bíblia também não vai te gerar frieza. A única forma de não permitir a frieza ganhar espaço em nossas vidas é a gente tendo uma vida de oração ativa, estando com jejum em dias e as consagrações. E por fim, o resto é Deus quem faz. Eu concordo com você e digo assim, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus através da palavra da Bíblia, obviamente, ele só vai, quanto mais você conhece, mais você o ama, né? Acho que mais você ama a Deus quando conhece. Sim, sim, sim. Agora, você falou assim, os antigos tinham crença, da sua família, que já era cristã, alguém já tinha feito cursos teológicos ou você foi o primeiro? Eu primeiro. Eu fui o primeiro. Eu acho que o primeiro e o único. Que aí, ó, você tá dizendo, é uma geração fria, receba aí, ó. Na verdade, hoje tem uma irmã, né? Uma irmã, é, é, ela mora perto de mim e eu tento ajudar ela de alguma forma. Algumas dúvidas ela me pergunta, mas só que eu passei a fazer ela entender que ela precisa ler livros, né? E
Geralmente eu dou muitos livros a ela, né? Ultimamente eu dei um livro agora para ela, o Graça Transformadora. Eu tinha dado um outro, até que nada mais importe, a cultura do jejum. Ah, do Luciano Que Subirá. sim, e eu dei outro para ela do Luciano Subirá e hoje ela gosta muito de ouvi-lo, né? Então, tem a minha irmã de Brasília também, que sempre tá falando comigo para tirar dúvidas, mas em questão de formação mesmo, de ter cursado teologia, só eu mesmo. Só que você se aprofundou mais. Nesse processo de crescimento, você começou a fazer o curso teológico. Quando é que você começa a ser, depois desse processo aí que você falou, né, que a missionária, você passa a ser requisitado por outras pessoas para ministrar? Quando foi que Deus destravou e começou a abrir portas para ser ministro? Eu acho que eu não me lembro bem o ano ou o tempo, mas eu acho que quando eu passei a amadurecer mais nas minhas mensagens, né? É, Quando eu passei a amadurecer mais nas minhas mensagens, e geralmente questões ministeriais, particularmente de pregador itinerante, tem sempre aquilo de indicação, né? é, Alguém te ouve e fala de você para um outro alguém, e esse outro alguém cria uma curiosidade, pô, eu preciso ouvir ele, eu preciso trazer ele aqui. E por fim, a gente vai galgando alguns caminhos e Deus vai abrindo portas. É muito por meio de indicações. o boca a boca, né? Sim, sim, sim. Isso vai. Quando foi que você veio parar aqui na sede? Você conheceu o bispo nesse processo de congregar aqui? Na verdade, eu fazia parte de um ministério, né? E esse ministério, ele tinha também, no estado de Brasília, MBC, Missão Brasil em Cristo, né? E eu fui pastoreado por um jovem pastor, pastor Técio Ribeiro, alguém que me ajudou muito para o meu crescimento e eu sou muito grato a ele, né? Porque ele me ensinou princípios extraordinários, mas aí eu decidi voltar para Salvador. E quando eu voltei para Salvador, eu passei um processo e depois deste processo eu fui para a igreja que tem aqui em Salvador, no bairro do Cabula 6. Fiquei alguns anos e depois eu passei também um tempo na Universal. Hum, Eu passei um tempo na Universal, foi quando eu comecei a ir com a minha mãe. sua família era da Universal. É, minha É, família ainda. minha Ainda é. família é. Tem uma irmã que é da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus, mas na demais são da Universal, todas da Universal. E o que acontece? Quando eu retornei e tal, passei um processo, eu fui para a MBC, que é uma igreja filial aqui em Salvador, Sério. pastoreada pela pastora André e pastor Aldair. Passei um tempo pastoreado por eles, mas aconselhado pela minha irmã, pela minha mãe. Não, você fica na Universal e você vai orando até Deus te direcionar. Mas só que eu pregava em algumas igrejas batistas do Alvoredo. Hum. Então, alguns pastores falavam muito de mim ao bispo, né? Muito de mim ao Pastor bispo. o bispo do amor. Falava muito. Então, eu tinha alguns amigos aqui também. E eu orei e vim para cá. E eu acho que eu tenho aqui aproximadamente, se não me falha a memória, eu acho que uns 8 anos. 8 anos nem era nascida. Eu uso 8 anos aqui. Sempre o bispo, né? Aproximadamente. O bispo é uma benção, meu Deus. O bispo foi uma bênção, continua sendo, né? Continua assim. Continua sendo uma bênção, né? E é um privilégio bom, privilégio muito bom ser pastoreado por ele, né? Alguém de paciência, alguém Paciente, que paciente. nos entende muito. Na verdade, graças a Deus, eu sempre fui aquele tipo de ovelha e sou até hoje que não traz muito problema ao pastor. Graças a Deus por isso.
Então, Deus me plantou aqui e eu não sei quando ele vai me tirar, mas eu acho que um lugar que eu pretendo permanecer até a vontade soberana de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar, você falou agora que. Quando foi que você percebeu esse chamado para ser itinerante? Porque eu acho que dá muito cansaço. Gente, olha, parabéns pra você, que é itinerante, que vai para um lugar para outro. Mas eu acho que eu não seria, não dava para mim, não. Na verdade, isso daí é mais é chamada mesmo de Chamada mesmo, né? fato, né? É chamada mesmo de fato. A vida de itinerante é um pouquinho complicada, né? A vida de itinerante é um pouquinho complicada porque você precisa abrir mão de muitas coisas, né? É, Precisa abrir mão de muitas coisas e o ministério da pregação, o ministério, a gente pode usar, né? Essa expressão, o ministério da pregação é árduo, é muito difícil, né? Não é só subir no altar e dar, ou achar que vai dar um show, porque em alguns momentos se sobe no altar com expectativa isso. E e você desce frustrado, cara. já aconteceu comigo assim. De eu descer assim, falei, gente, será que eu fui rebuscada demais? O pessoal não entendeu? Ou eu fui dura demais? Eu já desci do altar assim, É porque, na verdade, depende muito de de ambientes. ambiente, é. Depende muito de ambientes. E o que o pregador, o itinerante precisa entender que ele vai estar em lugares que talvez as pessoas não respondam ao sermão dele na forma que ele quer. Que ele criou aquela expectativa, né? É, sim. É porque a gente acredita assim, pô, preparamos o sermão, oramos, consagramos a nossa vida Vai e dar tudo certo. vai dar tudo certo. E, Fechou lá, Deus está no bar. e quando, na verdade, a expectativa acaba frustrando o pregador, porque não foi o que ele pensava, e geralmente o problema não está no sermão que ele pregou, está na forma que as pessoas recebem, É, né? E nem toda a igreja. Exemplo disto eu preguei em alguns lugares, né, que enquanto eu estava pregando, as pessoas só olhavam para mim e ficavam, tipo, me encarando assim, e eu achava que eu falei: "Gente, as pessoas não receberam a mensagem". Quando na verdade, logo após eu descer do altar, né, eu vi muitas pessoas vindo até a mim: "Ó, Deus falou comigo", e etcétera e tal. Então eu entendi que tem igrejas que vai responder a sua mensagem apenas com glória simples, um aleluia não muito alto, não vai gerar movimentos, mas a pessoa está recebendo o seu sermão. Agora tem aquelas igrejas que te respondem com movimentos, né? tem Com igreja que dá pulos. glória, que o pessoal. Acho que o problema está na nossa expectativa. Né? Sim, sim. Por Tá. muitas vezes o problema está na expectativa, mas tem dias que a gente está uma benção. Tem dias que não vai, velho. Vai, meu irmão. Tem dias que não vai, não vai, não vai, não vai. Agora, o seu estilo de pregar, né? Você começa mansinho, aí daqui a pouco um negócio desse, você se empolga, aí vem o pentecostal. Você já recebeu alguma crítica por causa desse estilo de pregação? Por algumas vezes já, mas deixa eu dizer para vocês que estão me ouvindo, o que acontece. Eu entendi que o que eu passei, né, antes de me tornar um pregador itinerante. Eu sofri de uma enfermidade no meu pulmão, tuberculose, né?
Grave. e eu cheguei em um estado tão avançado desta doença que eu emagreci de tal forma. E os meus pulmões, eles apareceram muitas feridas, que em alguns processos de crise da enfermidade, quando eu escarrava sangue, eu via sair pedaços de coisas e etc e tal. E daí, quando eu fui ao hospital, né, o pneumatologista, ele disse que se eu não fosse a tempo, eu não iria resistir. Mas só que eu fiz o processo, não precisei de internamento e eu fiz o processo de tratamento, que são 6 meses, mas só que no meu processo de cura foi rápido por demais, né. E hoje, se eu mostrar um raio-x do meu pulmão para alguém, você vai perceber que vai ter muitas marquinhas em formato de X, quando na verdade aquilo são cicatrizes, né, são Das cicatrizes feridas. E das foi antes de feridas. você se converter? Sim, sim, antes. E daí, o que acontece, devido a isto, eu enfrentei algumas dificuldades, né. Eu me tornei alguém que cansa muito rápido. Então, uma certa feita eu fui pregar, né, e daí eu quis começar a 100 quilômetros por hora, como se eu tivesse ladeira abaixo. E 10 minutos eu já estava cansado, 10 minutos eu já estava sem fôlego, tinha ideias, o sermão estava pronto, mas eu não tinha fôlego para entregar o sermão. Foi daí que o Espírito me deu esse direcionamento, né. Você começa devagar, Ah, você olha a entende? estratégia do espírito. Então, é tipo assim, as pessoas não entendem, né. Então, eu acredito que as pessoas hoje que se me vê, porque eu tenho uma voz muito intensa, eh eh, Olha o locutor. até não falar alto, eu acho que, particularmente, a minha família que conhece a minha história glorifica a Deus por isso, né. Mas quem não conhece vai criticar porque não entende, não conhece. Hum. Mas, tipo assim, eu preciso começar devagar e tem momentos que tem dias que eu preciso pregar 3 vezes no dia. E a pergunta é: da onde vem esse fôlego? É, meu Deus, Espírito Santo, gente, Você glória a entende a Deus. questão? Entendo. Mas, o que acontece? Depois eu fico quebrado. Parece que eu fui moído. Mas, gente, no outro dia, se eu tiver agenda de manhã, eu consigo pregar. Então, eu entendi que minha vida está no altar. Glória a Deus. O Senhor curou e deu direcionamento. Então, assim, impressionante. E fica até hoje as marcas do Fica, pão? fica, fica, porque todas as vezes que eu olho, eu percebo que foi Deus. A marca da promessa aí, a É, marca eu da cura. eu percebo que foi Deus. Diante de muitas coisas que eu enfrentei, diante de muitos livramentos que eu tive, esse é uma marca que ninguém pode arrancar, Não é. né. E Testifica do que Deus fez também na sua vida. sim, sim, testifica. E para mim é um privilégio, né. Para mim é um privilégio. A gente adora um Deus que até hoje tem as marcas da mão, que a gente não vai ter uma marca no Sim, 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 são marcas, né. lar. Já não tem mais feridas, graças a Deus, Graças a Deus, meu Deus. graças a Deus. E eu queria falar da sua consagração. Você foi consagrada a um pastor no ano passado, não foi? Sim, sim, sim. Mas você já pregava antes, itinerante, ainda como evangelista, Sim, sim. você já pregava antes. Ano passado, consagrado a pastor. Apesar de você ser mais pastor itinerante, tem mais um desafio de receber o título, o cargo, a unção, chamado de pastor? Não, 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 as pessoas respeitam, né. Alguns chamam de pastores evangelista,
outros pastores itinerantes, mas graças a Deus, as pessoas que me cercam, né? As pessoas que Deus permite se aproximar de mim, graças a Deus, são pessoas que respeitam o que foi determinado por Deus para a minha vida. É, então, assim, os seus desafios é mais como pelo deslocamento, pela itinerância, do que, assim, para ficar centralizado em algum lugar, aquele desafio de pastor local, né? De igreja local. Sim, sim, eu não sofro com essas realidades que um pastor de congregação enfrenta, né? Eu não sofro alguns impasses que eles enfrentam. Então, tipo assim, para mim o caminho acaba ficando mais fácil, né? Para mim o caminho acaba ficando mais fácil porque, como um pastor itinerante, eu tenho mais a responsabilidade de ir lá, entregar o sermão, entregar a mensagem que Deus me deu, ou até mesmo na minha casa espiritual, eu tenho a responsabilidade, né, de como um pastor auxiliar, né, Hum. pastor auxiliar, então não recai tanta responsabilidade Mas sobre já mim. vi você já botando onda aqui do menino, ei, não vai assistir o culto, não, tá, a obra para assistir o culto. Os meninos que moram aqui na igreja, né? Já vi você chamando. Porque de alguma forma eu consigo, talvez a expressão correta não seja me adaptar, né? Mas eu aprendi a me dar com níveis de pessoas diferentes, né? Porque, na verdade, eles entendem uma linguagem diferente, É, né? Então a gente, por vezes, tem que se fazer de louco para ganhar os loucos, né? Mas, de alguma forma, sempre apresentando o Cristo. E o culto é necessário, né? é. O culto é necessário porque é o meio que você tem de alimentar o seu espírito, né? A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso espírito. Então, se o nosso espírito está fortalecido, a alma e a carne não vai sobrepujar o espírito. E aí nós nos tornaremos pessoas guiadas pelo espírito. Então, a gente tenta de alguma forma ajudar, né? Direcionando eles para o culto, né? Mas, em contrapartida, a gente às vezes tem que ser duro um Sim, pouquinho, mas exercer autoridade. exercer autoridade. É isso. É, precisa, né? De autoridade. Agora me diga uma coisa. Você já passou por muito bem nessa itinerância toda? Nossa, vou até beber água. É verdade. Já, já, gente. Tem algumas vezes eles, rapaz, Não, tem, esse tem, tem, aqui. tem um bocado. Mas eu preciso contar essa, né? Conte, conte. Eu vou até dar tá largada também. Eu recebi um convite para para pregar, encerrar uma campanha em Simões Filho. E daí a pessoa que entrou em contato comigo falou sobre a logística do meu deslocamento. E daí eu falei para essa pessoa, eu falei, ó, é isso, isso, isso aqui, deixando claro que eu não cobrei, tá? A minha preocupação é porque eu não tenho veículo. Então, eu vivo dentro desta questão na dependência de alguém. E aí eu falei com um amigo, né? Ele tinha uma moto. Eu falei com ele, ó, eu tenho um compromisso nessa data aqui em Simões Filho, e daí eu vou te dar esse valor para você me levar, você vai ficar comigo e depois me traz. E daí ele, pronto, a gente vai. O valor acertado eu fechei com ele, né? É. E quando a gente está indo na BR, caiu um pé d'água. Eu Eita. cheguei na igreja todo molhado e eu fui falando, Deus, não permita que o microfone da igreja, Senhor, seja um microfone com fio, porque todo molhado pegar um microfone é capaz de misericórdia.
Mas, choque. Pode ficar no... nossa, mas para surpresa minha, quando eu cheguei na igreja, Era o microfone era com fio. Eu falei, não é possível, Jesus quer me levar para a glória já. Mas daí, mas daí o que acontece? Eu preguei. E você sabe aquele dia que você sai de uma, de uma ministração regozijado, você diz assim, poxa, eu cumpri o meu dever. Mas foi o som ou foi o choque? Não, Tomou choque? não tô, graças a Deus não tomei bom. choque. Sei lá, né? Porque gastaram o papel toalha todo da igreja, porque eu tive que me enxugar, né? Louvado seja Deus. Então, o que acontece? Daí eu terminei de pregar e minha preocupação toda não estava em mim, porque eu fui para entregar uma mensagem, né? Minha preocupação toda estava num amigo que eu convidei. E por incrível que pareça, ele estava desempregado, né? No tempo ele tinha uma filha, é, é, o Léo. Mas não é o Leandro, não, tá? É Léo, um amigo de longas datas. E daí o que acontece? Daqui a pouco o culto terminou e eu tô preocupado, né? Porque eu preciso dar o valor de transporte de Léo. Gente, daqui a pouco o varão não veio falar comigo. Ele mandou uma obreira, a obreira veio, colocou na minha mão assim e fechou a minha mão. E daí eu abri, quando eu abri, gente, tinha R$ 20. E não era a terça metade do que eu precisava dar pro amigo. Rapaz. E aí eu falei, gente, o que é isso aqui? Aí eu chamei ele disse, não, só tem isso aí e tal. Aí eu falei, não, varão, eu preciso honrar com minha palavra, eu preciso dar o dinheiro a ele, porque ele veio para fazer o transporte. E daí o pastor da igreja, né? O pastor da igreja conversou e tal. Nós resolvemos da melhor forma, né? Não houve brigas, mas eu disse para ele, eu falei, pastor, não preciso, senhor, mandar nada, não preciso, senhor, porque no tempo não tinha Pix, né? Era tudo por você depositar. Depositar a transferência. Enfim, acabou o varão da moto ficando com R$ 20 e hoje é uma guerra para ele ir comigo em alguma agenda. Não quer mais. Só o sangue de Jesus. Mas a gente passa esses perrengues, Oi, né? gente. Eu tava pensando que ver. Não, a itinerância é difícil, É. mas a questão é a seguinte, eu já vou logo falar, antes de você perguntar, Vai lá, meu Deus. mas a gente está falando de itinerância, porque diante disso tudo, um pregador itinerante que sabe quem Deus é na vida dele, não desiste. Sim. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma melhor forma possível. Diga, Paulo, você mesmo É, responde. é tipo assim, exemplo, o itinerante que sofre essas dificuldades no percurso do seu ministério, ele não desiste quando ele entende uma coisa. Quando ele passa a entender que ministério é temporário. Isso parece que vai chocar algumas pessoas. Mas eu posso te provar biblicamente que o ministério é temporário. A gente tem alguns textos na Bíblia, por exemplo, Números capítulo 4, versículo 3. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, de todos que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. O que é que Deus está dizendo por intermédio da vida de Moisés? Existem outros textos também, como, por exemplo, Esdras, Neemias. Existem variações para o ministério sacerdotal, o ministério levítico, né? Um levita começava o seu serviço entre 20, 25 e 30 anos. Começava o seu serviço no templo
O sacerdote começava o seu serviço aos 30 anos de idade, mas só que ele não podia seguir até o dia da sua morte. Hum, A ordem de Deus estabelecida é: se você começou com 20, com 50 anos, você tem que jubilar. Você entende? sim. O seu ministério vai chegar ao fim, aos 50 anos. Então, isso é uma prova cabível de que ministério é temporário. Agora só tem um porém. Ministério é temporário, mas vida com Deus é permanente. Amém. Sim, Compreende isso? entendo. Então, eu tenho que entender que, independente da chamada para o ministério itinerante, eu entendo que eu tenho uma vida com Deus. E se o dia que eu parar de pregar, eu paro de servir Cristo? Hum. Eu acho que as pessoas confundem o serviço com a melhor parte, que é a parte de Maria. A parte de estar aos pés de Cristo é até a sua morte. A boa parte. Sim, A sim, sim. parte do serviço, quando chega um tempo, até porque a gente tem um corpo que Sim, é perecível, né? sim. Que parece. É porque se as pessoas entendessem isso, pelo menos os jovens pregadores entendessem isso, que o ministério que nós exercemos não nos garante salvação. Vamos dar. Meu Deus. O ministério que nós exercemos não nos garante salvação. Você pode ser profeta, você pode ter dom de maravilhas, você pode ter o dom de línguas, você pode ter o dom da revelação, você pode ter variedades de dons, mas o que garante a sua salvação não é o que você exerce, é o caráter cristão que você carrega. Amém. Aleluia. É, é, se a gente olhar para a história bíblica, e a gente, para isto, talvez não precise nem usar o Novo Testamento, né? É, é, Se a gente olhar para o Antigo Testamento, eu acho que um pior fracasso de um ministério a gente tem como um dos juízes de Israel, que foi Sansão. Sim. Gente, Sansão era forte para o serviço, mas era fraco no caráter. É. E por isso que ele acabou no estado que ele acabou. Porque ele acabou sendo levado pelos olhos e acabou morrendo cego. Então, mais importante do que o serviço é o caráter de quem serve. E é importante você falar isso, porque assim, a gente vive num tempo de desempenho. A cultura do desempenho. Então você tem que, se você tem uma agenda cheia, você é bem sucedido. Se você Deus tem sempre uma coisa grande para você, e ali, na verdade, está incutido os seus desejos pessoais, a ponto de. Eu comentei isso aqui para os meninos do Louvor. Você segue o algoritmo certo, você faz aquelas ministrações ou louvores que estão bombando, então você explode, torna-se famoso ou tem um bom desempenho, segundo o que é bom desempenho para você, e ali Deus abençoou, você é uma pessoa bem-sucedida. Então, Jesus não é o fim, ele é só o meio. E tem muita gente se enganando com esse ministério super bem dimensionado, bem conhecido. Tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E negligenciando o caráter. Para mim é de suma importância isso, porque o tratamento do caráter é doido, doido, doido. No entanto, ali que você também tem as melhores experiências, que você passa a amar a Deus, que você passa a ver a misericórdia do Senhor, a paciência, o quão Ele é longânimo, o quão Ele é justo, enfim. Eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo um pastor, que é itinerante, que tem uma agenda cheia, saber dos perrengues, saber de que tem que ter uma busca, uma vida com Deus, um amor a Deus sobre todas as coisas. Senão você não permanecerá. Né?
É necessário, né? Eu acho que, e eu vou falar isso aqui, que eu vou falar é muito forte. É, pregador, pregador, cantor, qualquer pessoa que exerce o ministério, né? E essas pessoas acreditam assim. Eu já ouvi muitas pessoas falar: não, o pregador tem que orar para pregar. Pregador tem que jejuar para pregar. O cantor tem que orar para cantar. O cantor tem que consagrar, tem que jejuar para cantar. Quando, na verdade, gente, você não precisa fazer para exercer. Na realidade, você tem que ter uma vida de constância. Porque se você só faz pelo exercício, o dia que você não executar o que você foi chamado para fazer, o dia que você. E no dia que não tiver agenda, você não jejua? É, E o dia que não tiver agenda, não ora? bora. E o dia que não tiver agenda, não consagra a vida? Então, é melhor do que você fazer para exercer, é você manter. A gente está vivendo hoje em uma geração midiática, né? É, Já. é, Não estou falando mal das mídias sociais, até porque eu uso bastante. Eu ia perguntar isso sobre suas relações com as redes sociais. As redes sociais é uma benção, ponto, quando você usa de forma correta, né? Você usa de forma correta. É uma porta que se abre por através dela muitas pessoas te conhecerem. Mas o meu ministério não está ali. Ali é uma ferramenta. Ali é apenas uma ferramenta. Botar as coisas certas no lugar certo, né? Porque eu sou tenho um coach, tenho um pregador, não, o meu ministério é aqui, nas redes, é na internet. E ali tem um monte de pessoas que pregam que não são pastoreadas, ou que não têm o seu caráter, não têm um relacionamento com Cristo, logo não Sim, têm o seu caráter tratado. Muito perigoso. sim, sim. Acho muito perigoso. O que Então, deveria o que deveria acontecer, eu acho, de todas as pessoas que convidam pregador, ele primeiro, no mínimo, entrar em contato com o pastor que pastoreia esse tal pregador, esse tal cantor, né? E você não pode colocar alguém só pelo talento, hum, né? dois talentos são importantes, são, mas a árvore se conhece pelo fruto, né? É porque muita gente rica no talento e pobre no caráter, né? E, 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 e quando você tem uma base de um líder espiritual dando referências do seu liderado, então você sabe quem você está colocando no seu altar. Verdade. Eu acho. É o boi velho discipulado, gente, já falei isso aqui mil vezes. E a gente não é mais inteligente que Jesus. Sim, sim. Então, ou se submeter ao pastoreio, vamos dizer, se permitir ser discipulado. Eu vejo muitas pessoas que não querem ser discipuladas, não querem ser pastoreadas. E a internet, ela acaba sendo esse prato cheio, né? Ah, minha vida com Deus está tranquila, está ótima. Aí eu preciso para a igreja, aí vem um desigrejado lá. Caramba, gente. Gente, não existe vida com Deus. Você não vai ter vida com Deus se você não tem um líder espiritual. Isso é tão verdade que você lembra, Samuel, ainda criança, ouvia a voz de Deus. Sim, Ele não sabia que era Deus falando com ele. E todas as vezes que Deus chamava ele, é a Bíblia quem diz, ele corria até Eli, era um líder dele, né? porque era o líder dele. A gente sabe que se Deus constitui alguém como líder na nossa vida, é porque esse alguém vai receber de Deus direcionamento para nos direcionar e nos conduzir aonde Deus quer que a gente esteja. Aleluia, toda autoridade instituída.
por Não tem Deus. isso. Bom, gente, a cultura judaica é fascinante. Eu estudo cultura judaica. Por exemplo, se você estudar o dia a dia do pastor de ovelhas, você vai perceber que enquanto a ovelha está pastoreada por um pastor, ela está segura. E outro detalhe, é, a ovelha é seletiva naquilo que come. Hum, A ovelha não é. come qualquer coisa. E geralmente quem conduz ela para ambientes que tem um tipo de comida que vai alimentar é o pastor. Você sabe o perigo que uma ovelha sem pastor corre? Uma ovelha sem pastor corre risco de ser pega por leões. Sim. Uma ovelha sem pastor corre risco de ser pega por ursos. Uma ovelha sem pastor corre o risco de ser pega pelos cães, os chacais, os lobos e por fim. E fora as moscas. As moscas também agrediam muito as ovelhas. É por isso que o pastor sempre costumava a derramar óleo sobre a cabeça das ovelhas. Porque o óleo protegia das muitas moscas, né? E por vezes as moscas fazia depósito de ovos dentro do ouvido da ovelha. Isso daí causava para ela um problema muito sério, porque conseguia ter acesso ao cérebro e a ovelha caía, morria. Então, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma ovelha, ela depende 100% do pastor. Alô, desigrejado, pelo amor de Deus, Beber água por causa disso. volta! Se você conhece o desinvejado, desviado, afastado, ovelha sem pastor, É, já manda o link aí. precisa ter um pastor, né? Precisa. Precisa. Quem entende que é ovelha, tá, gente? O evangelho não transforma lobo ou bode em ovelhas. Ovelha é ovelha, bode é bode. Receba. Uhum. Rapaz. Agora, pastor e escritor. Olha aí, o livrinho, um livraço. Nossa, não deixe Jesus para trás, tá Não bom? deixe Jesus para trás. Que título forte, que título pertinente para essa Geração. geração. Nesses últimos acontecimentos, que as pessoas mais têm feito é deixar Jesus para trás, para seguir os seus próprios desejos, mas leva assim, não, meu relacionamento tá tranquilo, mas Jesus já tá para trás. Mas aqui é um livro sobre o Evangelho segundo Lucas. Segundo Lucas, o capítulo 2. O capítulo 2, a partir do versículo 41. A partir do versículo 41. Esse livro está baseado na história que Lucas contou. E aí nós tiramos lições dessa história e, por fim, resultou em um livro. Quando você decidiu ser pastor, ou, desculpa, escritor, porque você já tinha a vida já de estudante da Bíblia, dedicada a mim. Mas aí a escrever foram devocionais que viraram, que resultam em livros, ou algo que já tinha uma promessa na sua vida a respeito disso. Conta como foi esse. Sim, sim, já tinha uma promessa, né, na minha vida sobre escrever livros, né? E eu criei também o desejo no meu coração de um dia, né, escrever um livro, era um dos sonhos que eu carregava. E Deus também falou comigo a respeito. Por incrível que pareça, tá? Pastora Joelma. Pastora Joelma, eu estive pregando lá e Deus usou ela, né? Até porque eu não contava para ninguém isso. E Deus usou ela para dizer que eu escreveria um livro. Ela disse mais que vinha um livro na minha mão. Mas só que eu já tinha começado a escrever.
este livro. E um sonho que hoje Não é? virou realidade, glória a Deus. Que chique, um escritor, meu pai. Me diz uma coisa. Mostra aí o livro. Tá aí na sua... Aqui, Mostra aqui para você. você que não comprou Crompia, você que não comprou, compre em nome de Jesus, tá? Eu não vou falar o valor, mas você precisa comprar. Invista na sua vida espiritual. Porque a gente gasta dinheiro com um monte de coisa. Sim, Assim, mas ter conhecimento de graça recebeu, de graça dá. Né? Não existe que não entende que tem toda uma estrutura por detrás de um livro, de uma sim. gravação, de alguma coisa, e assim, investe em outras coisas supérfluas, mas não investe No no conhecimento. conhecimento, No conhecimento. que vai ser eterno, porque o conhecimento de Cristo que a gente está falando. Conhecer Cristo é a vida eterna. Sim, sim. Então você pode começar a viver a vida eterna agora, ou a se aperfeiçoando agora. Vamos comprar o livro. Não deixe Jesus para trás. É um livro É o que livro do ano. você precisa ter na sua estante. Sabe ter sua estante. Para adquirir o livro, entre em contato contigo. Quer deixar seu contato aí, rede social, Instagram, Instagram. @oficial Thiago Regis, tá? Eu tenho um bocado lá, número de pedidos não vai ser problema. A gente manda para qualquer lugar aí do Brasil, de Salvador, da Bahia, vai chegar na sua casa, você só precisa comprar. No precinho da favela, porque tá vendo? Você que é líder, pastor, já compra logo Já, de sim, quantidade, que já faz o devocional da igreja. sim, Olha aí, sim, sim. ó, E esse livro, ele só não tem lições espirituais, né? Eu disse e repito, como eu sou estudante de cultura judaica, então este livro tem muitas informações para conhecimento do contexto familiar. Até porque nós tratamos eh, eh, da família de Jesus, né? Então nós traçamos um contexto relacionado à família, um contexto histórico, cultural, só para fazer as pessoas melhor entenderem o que aconteceu no processo que José e Maria perderam Jesus. é mesmo. Quando, acho que é Maria e José vai no templo, né? O profeta Zacarias, desculpa, não é profeta Zacarias, o profeta diz, olha, seu filho vai ser entregue aos gentios, e O fala, Simeão, Simeão, o boa, Simeão. Simeão, que viu Jesus e ali, não, já posso morrer, já viu o Messias, e teve essa profecia para ela, de que ela sofreria por conta do É, chamado do filho. sim, sim. Na verdade, Jesus, tá? Eu não sou calvinista. Logo vou avisar aí para os teólogos de plantão, tá? Não sou Tá querendo calvinista. arrumar confusão aqui, então. Não, não vou arrumar não. Já estou falando, não sou calvinista. Mas o calvinista fica aí, termina de assistir. Não, Escute aí. eu estou falando da minha Obrigado, Eduardo. declaração de fé, viu, gente? Da minha declaração de fé e na minha visão teológica, tá? Isso daí, mas em contrapartida eu respeito em calvinista, por fim. Mas o que acontece? Eu acredito muito, né? Acredito muito, e eu tenho certeza disso, que Jesus, ele foi predestinado, né? Jesus veio para aquilo, Jesus veio para morrer, Jesus veio para resgatar a humanidade. Então, eu acredito que essa profecia de Simeão era mais para esclarecer aos fatos a Maria, né? Sim. Deixa Esclarecer ela os ciente. fatos, deixar ela ciente da situação. Mas eu na qualidade de mãe. Gente, saber antes, eu nem sei, viu? Ver um filho crucificar. Você entende, mas olhando, a gente só olha para a perspectiva humana, né? Seu filho crucificado por pessoas ali cercadas por pessoas que contribuíram para a sua crucificação, que não tiveram fé, que não creram, que zombaram. Meu Deus, imagina o coração de Maria nessa situação toda. Velho, eu acho que como mãe, como ela sofreu, né?
porque é impossível dizer que Maria não sofreu. Mas eu acredito que um peso foi tirado dela. Como assim um peso? Como assim? Porque Jesus não é fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Sim. Ela desde sempre sabia que ele era o Messias. Jesus foi formado pelo Espírito dentro do ventre de Maria. Jesus foi o único homem, eu não sei se talvez seja pesado usar essa expressão, que nasceu assim como Adão, por isso ele é o segundo Adão. Ele não precisou de Uma relação sexual com de uma relação. Jesus não foi formado através do esperma do o homem, homem. Foi formado no natural, né? no natural. Então, o Espírito formou Jesus dentro do ventre de Maria. Gente, a única coisa que Deus usou de Maria, abro aspas, foi o útero, fecho aspas. Isso não a torna uma mulher que marcou a história. Sim. Pelo contrário, eu não estou dizendo que Deus só usou o útero de Maria e depois a descartou. Ela é Mas eu estou dizendo, bendita entre as mulheres. claro, porque Jesus precisava ser o segundo Adão. Sim, sim. Então, como segundo Adão, ele não precisava de processos de homens. Sim. Você está entendendo? Então, quando eu falo que um peso foi tirado dela, dentro dessa perspectiva de visão, é que ela sabe que foi formado dentro dela. Foi ela que sentiu os enjoos, foi ela que sentiu as dores do parto, mas só que os céus fez sempre ela entender. Estar com você, mas não é seu. Meu Deus! Olha, E, gente, eu vou dizer algo para você aqui. É, 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 é é, uma é, graça misturada, é uma graça misturada com fé, misturada com desespero. sim, sim. Misericórdia. Gente, porque, querendo ou não, isso daqui é meio complexo de dizer, mas tudo aquilo que o céu forma dentro de você nunca é para você. É sempre para derramar. Pela aqueles que Jesus, que Deus também ama. Sim, sim, sim. É. É muito forte isso. É Jesus, né? Jesus, é, É Jesus. eu falo isso porque o Senhor vai. Nós somos guardiões dos nossos filhos. Ela é sua mãe, minha filha tem Sim, 13 anos. É nossa responsabilidade direcional. Mas a gente sabe que um dia vai sair dali da sua autoridade, da sua. Claro, você continua sendo pai e mãe, mas sai do seu controle. É Cristo. É Cristo que governa e ele vai enviar seu filho para passar por situações que você sabe que é sofrida, que você, como mãe, não enviaria. Mas você não se permite, né? Mas você tem fé naquilo ali, se alegra, porque você sabe que é Deus que está cuidando. Mas dizer que não é doloroso, nossa. Quando o Senhor vai revelando assim o propósito do seu filho para você, você fica alegre e depois fica, ai meu Deus, ao aquela mesmo dorzinha tempo no triste. coração. Eu ainda não tive esse privilégio, né? Eu ainda não tive esse privilégio de ter filhos ou ter filho, mas eu vi o desespero de minha mãe, né? Eu vi o desespero de minha mãe e daí eu acho que a gente não dá para sentir a mesma coisa que ela, mas só é que a gente consegue compreender que esses momentos é um momento de sofrimento terrível, né? Um momento, mas só que a vida com Deus é feita de perdas, sabia? A vida com Deus é feita de perdas. E tem momentos que a gente precisa perder para ganhar. Você quer saber? Ah, deixa eu te dizer algo. Jesus estava nos céus, no seio do Pai,
veio para a terra. Quando Jesus esteve na terra, o céu não tinha Jesus. Então o céu perdeu Jesus por um momento. É. E depois Maria perdeu Jesus por um momento. Mas só se Maria não perdesse, ela não ganharia a salvação eterna. Sim. Se o céu não perdesse, por um momento, não ganharia toda uma multidão. Imagina Batista do Alvoredo chegando nos céus só porque Deus teve que perder o seu filho por alguns anos. Eita, amor, é dessa hora mesmo que você tá vendo Então, aí. a vida com E... Deus é feita de perdas. E, e falando de perdas, né? é, é, tem perdas que acontecem para só nos preservar. Gente, exemplo disso é José. A gente está falando de Jesus, já mete José aqui, mas é só para chegar a um denominador. Por exemplo, assim, é, é, José era mordomo de Potifar. Sim, Mordomo de José do Potifar. Egito. E a mulher de Potifar todos os dias assediava José. Ela lançava convites à distância. Dizia: deita-te comigo. José tem 17 anos, está com os hormônios aflorados, Eu. e ela lança o convite, mas enquanto está à distância, José mostra resistência. José mostra o quanto ele era resistente. Mas um dia ele chegou, não tinha ninguém em casa. A mulher de Potifar aproveitou esta realidade e daí agora ela decide lançar o convite de uma forma diferente. Ela pegou pelas vestes de José e disse: deita-te comigo. Mas só que nesta hora José entendeu que ali não era o momento de ele ser resistente, ali era o momento de ele fugir. Sim. Ele fugiu e deixou a roupa, tá? Ele fugiu e deixou a roupa. Mas só que dentro da realidade, José deixou a roupa, perdeu a roupa, e quem olha diz assim: pô, ele poderia voltar para pegar. Sim, acaba. É. Mas só que José entendeu: eu perdi, mas preservei meu caráter. Ó, Então tem percas que vêm para preservar o nosso caráter. Você está entendendo? Ah, Tiago, mas ele sofreu. Ele foi para a prisão, ele ficou tempo na prisão, mas o caráter dele permaneceu ilibado. Porque tem percas que acontecem para nos preservar. Você está entendendo? Tem percas que acontecem para nos fazer ganhar, como eu acabei de dizer, de Maria teve que perder. O céu perdeu por anos, por alguns anos, né? Mas quando eu falo perdeu, não foi nenhuma guerra espiritual que o inferno venceu e Deus saiu é. derrotado, até porque se você analisar a história de Jesus, Jesus nunca usou poder para vencer o diabo, pelo menos dentro do Novo Testamento. Jesus nunca usou poder para vencer o diabo. Mas como Jesus venceu? Com caráter, Sim. Se mantendo firme a palavra. se mantendo Não firme. rendendo ao engano pela distorção da palavra, que é uma ferramenta que muitos caem. Sim, sim, sim. Ah, também, você Isso é muito terrível. isso é muito terrível. Cara, manter o caráter, principalmente nesses últimos dias. Eu tava conversando com Deus, Jesus, como é que a gente vai suportar esses dias tão difíceis? Como é que a próxima geração, principalmente, vai suportar dias tão difíceis? Aí o Senhor ministrou bem. Todo aquele que quiser servir a Deus, seguir a Cristo, vai ser perseguido. Sim, E às vezes a gente esquece ou enfatiza demais no, no ganho, no benefício de seguir a Cristo. E quando vem as perseguições, o diabo está furioso. Ok, mas porque a gente está num mundo caído. existe a guerra Existe a espiritual. guerra espiritual. Manter o caráter permanecer. Pois aquele que permanecer receberá a coroa da vida. É. Aquele que E até o fim, né? até o fim. Permanecer até o fim. Acho que a maior luta permanecer, conservar o caráter, terminar igual Paulo, né? Terminei o bom combate, É, a é. carreira, guardei a fé. Olha Sim, aí. sim. Eu acho que a gente ainda pode usar José também, né? Você falou sobre como é manter o caráter
nesta geração que está um pouco complicada. José era mordomo, não é? Sim. Potifar não privou ele de nada. Não. Ele tinha acesso a tudo. Ser mordomo era uma posição privilegiada. Não tinha ninguém em casa. Sabe o que José poderia fazer? Poderia ceder só para manter a posição. Mas ele preferiu perder a posição só para preservar o caráter. Você sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que a gente está priorizando tanto a posição que está disposto a se submeter a qualquer coisa sem se importar com caráter. E sendo que te mantém na posição. Gente, isso é muito sério. José perdeu, manteve o caráter, foi para a prisão, saiu da prisão. E quando ele saiu, ele não se tornou mais mordomo. Sim. Ele se tornou governador. Porque tem percas que preserva meu caráter, vai me fazer sofrer, mas depois vai me colocar em um lugar de honra. Eita, glória. É forte isso. Ai, tá vendo? Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então, a nossa geração precisa entender isto. Mais importante do que a posição é o meu caráter. Posição homem tira. Caráter ninguém arranca de você. E essa é difícil, porque assim, a manutenção do caráter dá a entender de que não tem nenhum benefício. Por exemplo, você não faz isso, aquilo outro, você é otário, você está deixando de usufruir da vida, mas não tem a perspectiva de uma vida eterna, ou, ou assim, algumas pessoas esperam para ser honradas, como José foi, mas outras não serão. Talvez não sejam honradas da maneira que elas têm a expectativa, Sim. mas herdarão a vida eterna, que é o mais importante que a gente pode obter permanecendo, é você passar a eternidade com Cristo. Agora você ceder, negociar o seu caráter e passar a eternidade no sofrimento, no lago de fogo e enxofre. Algumas pessoas, eu não sei o que passa, se perdeu o temor, se acham que passaram a tomar essas histórias como história da carochinha e não mais como uma verdade absoluta e bíblica. Mas a negociação do caráter custa muito caro. Custa muito mais caro do que ele pode ofertar aqui nesse mundo. Como já vi, por exemplo, o Elon Musk, ele fala, ele, numa entrevista do empresário americano, ele fala que não, eu tô tranquilo, sabe, no inferno. Provavelmente eu vou pro inferno. Eu sei que a maioria vai pra lá. Então tem pessoas que nitidamente escolheram, claramente escolheram ter honra aqui na Terra, negociaram tranquilamente a eternidade. Não é que elas descreram, que elas não creram, não creiam que há céu e inferno, há Deus, há julgamento, mas escolheram, fizeram uma escolha de ser honrado aqui temporariamente. Talvez acho que não tenha dimensão correta na Terra, da eternidade, do que seja Sim, eternidade. sim. Mas aos que escolhem, esse cara é muita coragem, não tem não. É muita tolice. Negociar o caráter é complicado, né? Negociar o caráter é muito complicado, tá? Porque essa realidade de negociação a fim de ter privilégios de homens. Porque quando você negocia seu caráter, você ganha recompensas humanas. Sim. Mas quando você não negocia o seu caráter, você ganha recompensas espirituais. Sim. Você está entendendo? E você sabe que o céu está de olhos fixos em você. Você compreende? E José, falando de José de novo, José tinha promessas, cara.
Sim, José. E ele nunca entendeu que os sonhos que Deus dera para ele eram sonhos de governo. Você está entendendo? Sim. Eram sonhos de governo. E, e chegou o tempo de Deus cumprir. Agora, por que ele viveu tudo isso? Porque ele não negociou o caráter dele. Temor e amor a Deus. Acima de tudo, o amor, né? O amor. O amor gera o temor, né? Você ama a Deus e por isso você o teme. Ou você o teme porque você ama. Dos dois, um. Mas, na verdade, o amor tem que estar acima de tudo. A paixão por Deus te faz abrir mão de tantas coisas. Essa hora, se a gente não amasse a Deus sexta-feira, era o último lugar que a gente É, e estaria. Azaria Tá era entendendo? falando dele É porque na igreja. a gente está aqui porque a gente ama a Deus, a gente serve porque ama a Deus. A pergunta que, que as pessoas fazem é o seguinte: por que eles se reúnem? Sim, Porque não há uma manifestação visível do Deus dele. Você entende? A nação de Israel tivera esse privilégio. sim, de ver a manifestação. Mas também não deram devido valor, né? Algumas vezes eles viram Deus particularmente, talvez é, é, existe Monte Moriá, imagina Monte Moriá pegando um fogo, mar se o mar abrindo. se abrindo, a manifestação. Meu Deus, se fosse homem, meu Existe, Deus do existe, céu. existe uma doutrina teológica, né? A doutrina teológica da angelologia. E, e uma das teses sustentada pela angelologia é que a forma que Deus descia no jardim para conversar com Adão era uma teofania, uma manifestação visível de Deus e a figura de um anjo, né? A figura de um anjo. Então, tipo assim, você vê, imagina, você caminhando pelo deserto, você vendo uma coluna de nuvem te mostrando o caminho que você deve percorrer. À noite você vê uma coluna de fogo te direcionando. Gente, é Paulo quem disse. Imagina um povo que teve o privilégio de andar no deserto e Deus dá a ordem para uma rocha, dizendo para elas: aonde eles forem, acompanhe eles. Meu Deus, né? Mas eu vi um pregado um livro, não vou lembrar qual foi. Mas ele fala assim, mas que eu posto Paulo assim. Eles viram a glória de Deus manifesta, Visível. visível, mas a gente está falando em caráter aqui agora, maior foi o que foi manifesto após o sacrifício de Cristo, porque agora Deus não está manifesto fora, ele agora habita em você. Habita. Ele cumpre o Emanuel, o objetivo O de Deus Deus, conosco. Deus conosco. Então, as pessoas viram, você tem Deus dentro de você, que te capacita a ter, a se manter com caráter, se manter não, a ser transformado para ter o caráter de Cristo e na caminhada se manter. Então, antes era visível, agora está dentro de você. Aquilo que você viu está dentro de você, mora em você, habita Sim, em você. é o privilégio que E temos, é o né? privilégio que nós temos. A Bíblia, a Bíblia nos define, a Bíblia nos define bem-aventurados. Está escrito que bem-aventurados são aqueles que não viram e E creram. creram. Então nós somos bem-aventurados porque nós cremos. Você está entendendo? Nós temos a certeza que Cristo habita em nós através do seu Espírito, né? Então, eu sempre costumo dizer, em algumas vezes, ministrações minhas, que o Espírito Santo é uma partícula de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo é Deus, né? Então, nós temos esse privilégio, né? Antigamente era sobre.
Era. E hoje ele tá dentro, ele habita em nós, em nossos corações. Nosso coração é morada do Espírito. Meu Deus do céu. É muito forte. Mais um motivo para você não deixar Jesus para trás. O Espírito Santo mora em você. Mostra isso Claro. de novo mesmo. Um Aqui. acerto, esgotar todo o estoque da sua casa E já está chegando mais, né? depois desse podcast aqui. Em nome de Jesus. Você compra, é um instrumento de entendimento bíblico e principalmente discipulado para sua igreja. Imagine toda igreja fazendo estudo bíblico. O livro nem é muito extenso, ele é fininho, mas é profundo. Profundo, muito. É ensinamento Muito. profundo. Aquelas pessoas que não entendem o evangelho ou não têm uma clareza, vai poder obter. Então, eu Sim. indico aos pastores do ministério para juntar uma galera, juntar uma equipe Sim. e fazer a leitura cotidiana, fazendo capítulo, ou não sei, o método vocês vão escolher, mas que as pessoas engajem juntas, porque uma incentivando a outra. Eu li, aquele capítulo eu entendi isso, aquela página eu entendi aquilo. Gente, isso motiva demais o entendimento bíblico. Sim. Demais, demais, demais. E fortalece e ajuda a financiar também o ministério do nosso pastor. Claro. Né, gente? Com toda Olha certeza. aí, a gente pede, Deus abençoe, mas você podendo fazer o bem, não faz. E daí a gente vai nos preparando já, né? Eu já tô finalizando o outro, né? Finalizando o outro. E vai ser muito mais páginas. Ele é um pouquinho extenso, então teve coisas que eu tive que reter, né? Até porque quando a gente passa a escrever um livro assim, e a gente não tem financiamento de uma editora. Então, infelizmente, a gente tem que estar limitado a número de páginas, né? A gente tem que estar limitado a número de páginas, até porque aumenta os custos, né, da impressão. sim, quanto mais aumentando o custo da impressão, de todo o trabalho, né? Você precisa aumentar o valor. Sim. O valor. Então isso não fica muito bom, né? A princípio. Então a gente tem uma determinada quantidade de páginas, né? Para não extrapolar muito, até o dia que Deus nos apresente alguém que diga: hoje você vai escrever para nossa editora. Nossa, bora, gente, compartilha aí, faz em chegar nome nas de Jesus. editoras aí. Marca aí, vai Vai marcando. marcando as editoras aí nos comentários. Até a editora Paulo está valendo também, tá? Eita, Betânia também está valendo. Eita, Glória, que Betânia tá, deixa eu ver. CPAD. Olha aí. Vai mais aí, gente. Lembrando vai aí. marcando aí, gente, pra deixa eu chegar ver, lá. deixa eu ver. Vida nova. Tem fé, filho. Aí, se eu não crer, eu sou o mais miserável dos homens. Por isso eu creio. Vai, em nome de Jesus. A Bíblia diz: eu creio, por isso eu falei. Então eu estou crendo e estou falando. E eu creio, pai, tu vai ficar com sua mão doendo de tanto livro autografado. Em nome de, oh meu Deus, em nome de Jesus. Vai sair de tanta publicação. Em nome de Jesus, vai mas que as dores sejam recompensadas por um bocado de zero na minha conta. Aleluia. Da glória! Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada. Já acabou? Você quer falar mais? Nossa. Mas eu vou te dar a oportunidade de você fazer as considerações finais. E aí você ora, prega, louva, sapateia, você faz o que você quiser. O espaço é seu. Gente, na verdade, vamos orar, né? Vamos orar. Mas antes disto, eu quero agradecer essa equipe abençoada, né? Esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, né? Eu acredito que isso vai ser um incentivo também, né? Para muitas outras pessoas. E hoje o podcast também é um meio, né? De você abençoar outras pessoas. E também é bom pelo fato de existem pessoas que têm dúvidas a nosso respeito, né? Sim. Algumas interrogações ao nosso respeito.
E o conselho que eu te dou é o seguinte: não presuma, pergunte, tá? Olha aí. É, Boa, então, boa, gostei. em uma próxima oportunidade, a gente vai abranger mais, falar Vai mais ter mais de oportunidade. algumas coisas e eu já estou me convidando, né? Mas Fica à vontade. Deus é bom. Enfim, agradeço a vocês, tá? Por esta oportunidade e não esqueça do meu livro, compre, e o segundo livro, tá? Jesus de Nazaré, o médico dos médicos, superando a medicina. Meu Nossa, Deus. esse livro tá fantástico, tá bom? E vamos orar. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Você vai orar, eu oro. Você ora. Amém. Hoje tá contigo. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos e louvamos ao Senhor. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos direcionou. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada dia. Deus, e tudo o que este ambiente precisa para que haja melhoria, Senhor. Que o Senhor possa prover, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar a cada dia mais entendimento e o teu nome será glorificado para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vocês que ficaram aqui até o final, muito obrigada. Livro do pastor Tiago Regis. Não deixe de adquirir. Segue ele nas redes sociais. Como ele falou, pergunta. Ele deixa lá as caixinhas abertas para você perguntar. E quanto a nós, Arvoredo Cast, muito obrigada. Curte, compartilha, né? Comenta aí, manda para as editoras, manda para o seu amigo desviado, o que é crente, o que não é crente, manda para todo mundo, tá? Manda até pro diabo. E até a próxima. Muito obrigada. Um cheiro, um queijo, paz e graça, meu povo.